E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria desta quinta-feira. Novo viaduto e viário interno é inaugurado no Porto de Santos. Com investimento de 139 milhões de reais, a obra tem como objetivo dar mais fluidez ao tráfego na região e terá importância estratégica para a movimentação de cargas de celulose. 2 caminhões carregados de celulose estrearam o novo acesso ao Cais Santista, inaugurado pelo ministro de Portos e Aeroportos na manhã desta quinta-feira. Silvio Costa Filho veio especialmente para a entrega do viaduto de transposição da linha férrea e o viário interno do cluster de celulose. Isso vai ser muito importante para a autoridade portuária, para o Porto de Santos. Isso vai ajudar nos acessos, na mobilidade urbana. Serão mais de 3.000 caminhões por mês. Isso dialoga com o planejamento estratégico que está sendo desenhado e pensado pela autoridade portuária. São investimentos que vai desde o estacionamento para poder dar conforto ao caminhoneiro que trabalha diariamente no plano logístico de Santos, como também vai ajudar na mobilidade urbana da cidade, porque de certa forma, quanto mais caminhões, termina afetando a cidade. Com um investimento de 139 milhões de reais e quase 2 anos de obras, o viaduto foi construído em parceria da Autoridade Portuária de Santos e o Terminal Portuário Eldorado Brasil, um dos 3 gigantes de celulose do Porto Santista. A empresa assumiu os custos da obra, que fazia parte dos planos de expansão do porto, e agora será restituída pela APS. A importância desse viaduto realmente a gente trazer segurança para o corredor do cluster de celulose, porque hoje a gente só tinha apenas uma via, que a gente não tinha condições de estar fazendo operação, tanto de carga de importação quanto a exportação de celulose. E hoje com esse viário interno de 3 km, mais esse viaduto de 350 metros, a gente consegue fazer uma via única que entra ali através da Marinha e sai através do viaduto. Isso é muito importante para Eldorado, não só para Eldorado, mas como as outras empresas de celulose que estão preparadas aqui para movimentar mais de 7 milhões de toneladas. O novo sistema viário da margem direita do porto liga o corredor de celulose à Avenida Perimetral. Os caminhões carregados acessam a Avenida Ismael de Souza Coelho, na altura da Capitania dos Portos, e seguem por 3 quilômetros pelo viário interno, que foi revitalizado e agora é mão única sentido Ponta da Praia. Depois de descarregar, os caminhões acessam o viaduto e desembocam diretamente na Avenida Mário Covas, já no sentido centro. O Brasil é o maior exportador de celulose do mundo e só o Porto de Santos responde sozinho por cerca de 80% de toda a celulose que deixa o país. A estimativa é que por mês 3.000 caminhões utilizem o novo viaduto e o viário interno, desafogando assim o trânsito local da Avenida Perimetral. Planejamento pensado para o porto, justamente para atender o gráfico crescente para a exportação desse produto, que é um dos principais hoje do Brasil. Crescemos 37%, só em relação ao mesmo período do ano passado para a produção de celulose no Brasil. O Porto de Santos, ele bateu todos os recordes esses 6 meses comparado com o mesmo período do ano passado. Então, julho foi o mês histórico em movimentação de cargas, principalmente impulsionado pela força do agro. Então, esses investimentos em acessos para que o Porto de Santos possa crescer de forma ordenada com as cidades, para que a gente possa escoar esses produtos para o interior do país, investimento em viadutos ali à margem direita do Alemoa, 2 viadutos, aí sim, para planejarmos em conjunto com a implementação de novos terminais. Além de agilizar a entrada e saída de caminhões ao cluster de celulose, o novo acesso traz mais segurança ao separar o corredor da linha férrea. Trabalhadores e veículos de pequeno porte que precisem chegar aos terminais localizados nesse trecho também serão beneficiados. É bom lembrarmos que o Porto de Santos é um porto multipropósito. Como gestores públicos, a gente tem que estar focado em todas as cargas e, principalmente, a boa manifestação e organização para a logística que mais cresce, que está vinculada ao agro. E a segunda, que é a movimentação de containers. Silvio Costa Filho aproveitou a vinda a Santos para atualizar sobre outros projetos tão necessários para o crescimento e expansão do Porto de Santos, como o túnel submerso ligando as 2 margens do cais e a dragagem do canal portuário.
A gente está trabalhando, na próxima semana teremos uma reunião, possivelmente devemos, agora ainda no segundo semestre, encaminhar ao Tribunal de Contas da União. A gente está discutindo a formatação final do traçado para que a gente possa aprimorar da melhor forma possível e a partir daí eu tenho conversado com o presidente Pomini, a gente tem conversado com o governo do Estado, modelar o melhor encaminhamento para encaminhar ao Tribunal de Contas da União e a partir daí a nossa expectativa é que no primeiro semestre de 2025 a gente possa estar dando o início da licitação desse grande projeto de mais de 6 bilhões de reais, que é essa obra do túnel sonhada por muitos e muitos anos aqui no estado de São Paulo. Outros assuntos foram abordados, como as obras do aeroporto de Guarujá, na base aérea de Santos. Segundo o ministro, a previsão é de entregar a primeira etapa ainda este ano. A expectativa é que a primeira etapa seja inaugurada agora no final do ano. A gente espera voltar aqui a Santos, voltar a Guarujá para inaugurar esse aeroporto e a partir daí a gente vai estruturando cada vez mais esse aeroporto que é fundamental para o turismo de negócios, turismo de lazer e vai ajudar no fortalecimento do crescimento econômico aqui da cidade e de toda a Baixada Santista. E depois de 3 meses de operação padrão, servidores de 11 agências reguladoras como a Anvisa e a ANTAC, importantes para o setor portuário, fecham acordo com o governo. Porém, os reflexos do movimento ainda são sentidos por quem opera com o comércio exterior. A greve foi no porto, mas o reflexo ainda pode chegar na farmácia. Por enquanto, não falta nenhum remédio na prateleira. Mas, se continuarem os atrasos para a liberação de medicamentos e matéria-prima importados, há risco de desabastecimento, o que pode afetar, inclusive, o programa Farmácia Popular. Se o mais importante deles, que é o IFA, o insumo ativo, não chega a tempo, você não consegue produzir o medicamento final. Então, você vai atrasando a produção e isso é muito sério, porque isso afeta a população. Se você pegar, por exemplo, medicamentos que são de uso contínuo, né? Medicamentos para diabetes, para hipertensão, uma série de coisas, né? Você não pode, de repente, ficar sem o medicamento. 35% dos medicamentos importados entram no Brasil pelo Porto de Santos e todos precisam de liberação da Anvisa. Só que desde o início de maio, servidores que atuam em portos e aeroportos realizam protestos por reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Uma mercadoria que antes era liberada até no mesmo dia, agora pode levar mais de 2 semanas. O Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo estimou prejuízo de mais de 3 bilhões de reais ao comércio exterior só em julho. Não apenas remédios sofrem atrasos de liberação de importação. Produtos alimentícios também ficaram parados no maior porto do país. Consequentemente, a gente tem produtos perecíveis como queijos, manteigas e outros segmentos que requerem um cuidado especial como um container refrigerado, acarretando um grande prejuízo para a indústria. Os representantes do sindicato da categoria dizem que, mesmo quando estão em estado de greve, os medicamentos são prioridade. Outras 10 agências reguladoras aderiram ao movimento. E nesta semana, as categorias aceitaram a proposta do governo federal de reajuste de 27%, dividido em 2 parcelas. Nós, como reguladores, temos trazido à baila o debate de que não investir na regulação, na atividade regulatória, e aí eu estou falando de dimensionamento adequado de força de trabalho, estou falando de recursos, né? Do orçamento dessas autarquias, das agências reguladoras e também da valorização da carreira. Não fazer esse investimento custa muito mais para o país, faz com que o país perca em dinamismo na sua atividade econômica, deixa aí os cidadãos como consumidores de bens e serviços essenciais, eles ficam assim a descoberto dessa fiscalização que as agências fazem, né, para garantir aí a segurança jurídica dos contratos, também para os consumidores. Então, o objetivo do movimento é justamente trazer a atenção da sociedade para a importância da atividade regulatória e o quão ela precisa ser valorizada como uma capacidade estatal fundamental. E o Conexão Porto Indústria volta amanhã, 19h30 da noite.